E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico. Eu sou Guilherme Faria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o São Paulo que venceu na Libertadores, o Flamengo que também venceu na Libertadores. Vamos falar dos dois jogos da Liga dos Campeões de ontem e falar também sobre o Clássico Grenal que vai agitar o Brasil hoje, principalmente o Rio Grande do Sul. Primeiro Clássico Grenal na Libertadores na história, são mais de 400 clássicos e esse vai ser o primeiro valendo pela Libertadores. Bom, vamos começar falando sobre os jogos de ontem. São Paulo e Flamengo jogaram, o Atlético Paranaense também jogou lá no Chile contra o Colo-Colo, acabou perdendo por 1-0, mas vamos falar primeiro do São Paulo. São Paulo recebeu a LDU no Morumbi, primeiro jogo do São Paulo no Morumbi nessa fase de grupos da Libertadores, o São Paulo que está no grupo D, grupo com o River Plate, LDU, Binacional e o próprio São Paulo. Antes dessa partida, o River Plate, que também tinha perdido na estreia para a própria LDU por 3-0, recebeu o Binacional lá em Buenos Aires, na Argentina, só que sem torcida por conta de uma punição que o River Plate recebeu. Ele vai ter que jogar as 3 primeiras partidas da Libertadores nessa fase de grupos sem torcedor. O River Plate venceu o Binacional por 8-0 e ainda desperdiçou 2 pênaltis. E o São Paulo conseguiu perder, mas é claro que tem altitude, que atrapalha, mas mesmo assim o Binacional deve ser o saco de pancadas desse grupo D na Libertadores. O São Paulo recebeu a LDU pressionado, porque precisava vencer, só a vitória interessava para o São Paulo, caso não vencesse ia acabar se complicando nesse grupo, porque é o grupo mais complicado dessa Libertadores. E o São Paulo venceu, começou o jogo muito bem, essa foi a melhor partida do São Paulo no ano, jogou muito bem. Logo com 20 minutos de jogo já estava 2-0. O primeiro gol saiu em um pênalti, mas mas a jogada em que o pênalti se originou foi uma jogada do Antony que conseguiu ganhar na velocidade dos defensores da LDU, o zagueiro colocou a mão na bola e pênalti claro. O Reinaldo foi bateu, fez o gol. Logo depois, na sequência, em uma roubada de bola, o Tietchan enfiou uma bola para o Pato, que tentou um cruzamento na área. Um jogador de São Paulo ficou caído depois desse cruzamento. O próprio Reinaldo pegou a bola do lado esquerdo, cruzou e o Daniel Alves apareceu livre e fez o segundo gol do São Paulo na partida, 2-0 com 20 minutos de jogo. Vale destacar essa partida, eu disse que foi a melhor partida do ano do São Paulo, não só porque enfrentou a LDU e seria um jogo muito complicado, mas pela dinâmica de jogo do São Paulo. E aí eu destaco 3 jogadores. O primeiro jogador é o Reinaldo, claro, fez o primeiro gol e deu passo para o segundo gol, foi muito seguro também na defesa, a LDU não ofereceu muito risco para o São Paulo. O segundo jogador que eu destaco, que para mim é o principal, que foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, que é o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele não vai ser, ele recebeu a camisa 10 quando veio pro São Paulo, mas ele não vai ser esse cara que vai resolver o jogo, vai sair driblando 3, 4 e fazer o gol. O próprio Fernando Diniz disse isso na entrevista coletiva ontem. Mas o Daniel Alves jogando como volante ao lado do Tietchan, todas as jogadas passam pelos pés dele. E o Daniel Alves tem muita qualidade, então ele vem buscar a bola com o zagueiro, com o Arboleda, ele tá naquele círculo central e ele recebe muito a bola e ele distribui muito o jogo. Outro jogador que, na minha opinião, foi muito bem ontem foi o Igor Gomes, autor do terceiro gol também, se movimentou muito, ajudou a criar várias oportunidades e poderia ter sido 4-5-0 para o São Paulo. No segundo tempo, o Pato mandou uma bola no travessão, e teve uma bola que o Pablo recebeu também, ele deu mais um toquinho na bola, o zagueiro conseguiu antecipar e tirar, poderia ter saído o gol do São Paulo nesse lance também. Deu para sentir nesse lance do Pablo que ele ainda não está com tanta confiança. Se tivesse com mais confiança, ele tinha dominado e batido. Ele tentou adiantar mais um pouquinho a bola e aí acabou perdendo a posse dela, o zagueiro conseguiu se antecipar. Uma vitória muito boa do São Paulo, melhor partida do Tricolor no ano, 3-0 em cima da LDU, e isso deu uma embolada no grupo, porque a situação do grupo D agora é a seguinte: o River Plate, por conta do saldo de gols, tá todo mundo com 3 pontos, River Plate em primeiro, São Paulo em segundo, LDU em terceiro e o Binacional em quarto. Todo mundo tem 3 pontos. A única diferença é no saldo de gols. O River Plate tem um saldo de gols de 5 por conta dos 8-0. Tinha perdido a primeira por 3-0, mas venceu ontem por 8, então tem um saldo de 5.
O São Paulo, vice-líder, tem um saldo de 2 por conta da derrota lá contra o Binacional e a vitória ontem sobre a LDU. A LDU tem saldo de gols 0, ganhou de 3-0 a primeira partida do River e perdeu ontem por 3-0. E o Binacional tem um saldo de gols menos 7. Essa é a situação do grupo. Na próxima rodada, que já é na semana que vem, o São Paulo recebe na terça-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, o River Plate, confronto direto ali, valendo a liderança do grupo. E a LDU, ela vai até Juliaca, no Peru, e enfrentar o Binacional. A LDU também tem chance de conseguir chegar aos 6 pontos, mesmo jogando na altitude. Lembrando que a LDU, ela é um time de Quito, né, no Equador, e joga numa altitude de 2.600, então não vai sentir tanto altitude como o São Paulo sentiu ano passado. Pode conseguir beliscar uma vitória, um empate fora de casa, a equipe equatoriana. São Paulo e River Plate é um jogo muito aguardado também, até o jogo vai ser no Morumbi. A expectativa é de que o jogo que a torcida do São Paulo lote o Morumbi. Só que a gente não sabe ainda se vai ter torcida ou se o jogo vai acontecer por conta do coronavírus. Vários campeonatos no mundo, na Europa principalmente, estão sendo cancelados, estão sendo adiadas as partidas ou jogando sem torcida. A Libertadores ainda, pelo menos em jogos envolvendo os times brasileiros, não teve nenhum time que jogou sem torcida. O Santos jogou na terça-feira sem torcida, mas não era por causa do coronavírus, e sim por conta de uma punição que eu já expliquei aqui. Essa é a situação do São Paulo. Agora vamos falar do Flamengo, atual campeão da Libertadores. Flamengo venceu de novo. Recebeu o Barcelona de Guayaquil lá no Maracanã, vitória por 3-0, gols do Gustavo Henrique e Gabigol no primeiro tempo, e o Bruno Henrique também de cabeça no segundo tempo fez o gol. Ele que voltou a disputar uma partida de Libertadores, não tinha jogado na estreia por causa de uma lesão e voltou muito bem ontem o Bruno Henrique. O Flamengo venceu, jogou bem mais uma vez, mas não é o líder do grupo. O Flamengo está no grupo A e o líder do grupo A é o Independente Del Valle com 6 pontos. O Flamengo também tem 6 pontos, está na segunda colocação. O Independente Del Valle está na frente por conta do saldo de gols. Venceu o Barcelona de Guayaquil lá no Equador por 3-0 na primeira rodada. E ontem, também jogando no Equador, venceu o Júnior de Barranquilha por 3-0. Mas o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que na próxima rodada da Libertadores, que é na quinta que vem, às 9 horas da noite, o Flamengo vai até Sangolquí, que é uma cidade lá no Equador, a 2.500 metros acima do nível do mar, com altitude, vai enfrentar o Independente Del Valle. Lembrando, Flamengo e Independente Del Valle, como eu já disse aqui várias vezes, jogaram a final da Recopa Sul-Americana. Não tem nem um mês ainda que jogaram as duas partidas. O Flamengo empatou lá na altitude por 2-2 e venceu no Maracanã por 3-0 sem muitas dificuldades. O Independente Del Valle claramente é o adversário mais complicado do Flamengo no grupo, mas a gente, como nós tivemos a oportunidade de acompanhar já duas partidas entre os dois, o Flamengo, mesmo jogando lá na altitude, jogou melhor quando empatou em 2-2. Próxima partida, então, importante para o grupo do Flamengo para decidir quem vai continuar na liderança, pelo menos até começar o segundo turno dessa primeira fase. Independente Del Valle e Flamengo jogam na quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, lá no Equador. De Flamengo é isso. Agora vamos falar sobre os 2 jogos da Liga dos Campeões. 2 jogaços, mas primeiro vamos falar do Liverpool. O Liverpool, o atual campeão da UEFA Champions League, tinha perdido a primeira partida lá em Madrid para o Atlético de Madrid por 1-0 e recebeu o Atlético de Madrid ontem no estádio em Anfield, né? E com torcida, diferente do jogo do PSG que não teve torcida, o estádio lotado. E o jogo terminou 3-2 para o Atlético de Madrid, mas eu peguei alguns dados dessa partida, eu vou falar esses dados e depois a gente discute um pouco sobre isso. O Liverpool ontem chutou 34 bolas, teve 34 finalizações, o Atlético de Madrid teve 10. O Liverpool acertou 11 bolas no gol, o Atlético de Madrid acertou 6. O Liverpool teve 72% de posse de bola contra 28% do Atlético e teve 16 escanteios contra 3 da equipe do Simeone de Madrid. Bom, estou mostrando esses números para falar sobre a eficiência do time do Atlético de Madrid.
O Liverpool abriu o placar com o Hinaldo no final do jogo, fez 1-0, levando a partida para a prorrogação, já que os placares eram os mesmos, da ida e da volta. Logo no começo da prorrogação, o Firmino fez o segundo gol, então o Liverpool vencia por 2-0 e se classificava. Quando o goleiro Adrian do Liverpool foi sair jogando, chutou um pouco de grama, chutou muito de grama na verdade, e acabou entregando a bola para o João Félix, que tocou, e o Llorente diminuiu, já dando a vantagem para o Atlético de Madrid. Depois o Atlético de Madrid empatou com mais um gol do Llorente e um gol do Morata, vencendo o jogo por 3-2. Ontem eu estava conversando com um amigo durante a partida do Liverpool com o Atlético de Madrid, e quando o Atlético de Madrid diminuiu, eu falei para ele, nossa cara, é uma injustiça o Liverpool não classificar e o Atlético de Madrid classificar. Depois o Atlético de Madrid foi lá e virou a partida. E aí eu mandei outro áudio para ele e falei, cara, não é injusto o Atlético de Madrid se classificar. O Liverpool, eu prefiro muito mais ver uma partida do Liverpool do que uma do Atlético de Madrid. Porque é muito mais bonito ver o Liverpool jogar, assim como a gente gosta de ver o Barcelona, o próprio PSG que vem jogando bem. O Atlético de Madrid é uma equipe que sabe se defender muito bem e mata o jogo quando tem as oportunidades. Então não é injusto que o Atlético de Madrid tenha se classificado, porque o Atlético de Madrid foi eficiente, conseguiu virar uma partida e já tinha vencido a outra partida também, o jogo da ida. Eu acho mais bonito ver o Liverpool jogar como acredito que muita gente também ache. Mas não é injusto a equipe do Simeone se classificar, muito eficiente, classificação merecida do Atlético de Madrid, vitória de virada por 3-2 sobre o Liverpool. O outro jogo de ontem foi entre PSG e Borussia Dortmund, lá no Parque dos Príncipes, em Paris. Esse jogo sem torcedor. O torcedor do PSG não pôde entrar no estádio por causa do coronavírus, mas não adiantou muito, porque a torcida, mais de 3 mil torcedores ficaram do lado de fora do estádio para acompanhar a partida e dar apoio para os jogadores do Paris Saint-Germain. Dentro de campo, Neymar abriu o placar no primeiro tempo e o Bernat fez o segundo gol, lateral esquerdo, Bernat. Uma grande partida do Neymar, tá jogando muita bola, e fazia 3 anos que o PSG não conseguia se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões e conseguiu vencer o Borussia ontem e passar de fase. Vai aguardar o seu adversário agora, o adversário do PSG vai ser definido no sorteio. Mas grande vitória do PSG, e o mais curioso é que depois que o jogo acabou, os jogadores do PSG subiram a arquibancada do estádio e ficaram de frente para o torcedor que estava do lado de fora do estádio para poder comemorar uma atitude bem bacana dos jogadores do PSG e que se classificou agora para as quartas de final da UEFA Champions League. Para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar da partida de hoje, da grande partida de hoje. O Clássico Grenal vai ser às 9 horas da noite, lá na Arena do Grêmio. E é um jogo histórico. Primeira vez que Grêmio e Internacional se enfrentam pela Libertadores. O Grêmio tem uma dúvida apenas para a partida de hoje. Não se sabe se o Kahneman vai ter condições, ele está se recuperando de uma lesão. Caso ele não tenha condições de jogo, quem vai entrar no lugar dele será o David Braz. O Kahneman, logicamente, tem mais qualidade que o David Braz, mas o David Braz tem cumprido bem a sua função quando substitui o zagueiro argentino. Essa é a única dúvida no Grêmio. Pelo lado do Internacional, está todo mundo à disposição, e a mudança que o técnico Eduardo Cudê vai fazer, na verdade, não é nenhuma mudança. Ele vai manter o Thiago Galhardo no time e o D'Alessandro vai iniciar a partida no banco de reservas, uma grande partida, lembrando que o Grêmio e o Internacional venceram na primeira rodada dessa fase de grupos da Libertadores e vale a liderança do grupo para Grêmio Internacional. Nesse momento, o Inter é o líder do grupo por conta do saldo de gols, venceu por 3-0 a Universidade Católica, e o Grêmio venceu por 2-0 a equipe do América de Cali, jogando fora de casa. Jogão que vale a pena acompanhar hoje às 9 horas da noite, e no vídeo de amanhã, de sexta-feira, eu venho aqui para contar como foi esse jogo entre Grêmio e Internacional pela Libertadores e já falar um pouco dos jogos do final, dos jogos dos times de São Paulo e do Rio
do final de semana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, dá uma comentada também, críticas, sugestões, o que tiver que comentar, eu estou aí à disposição de vocês. Beleza, gente? Um abração e até mais.